Olá, está começando agora pela TV Direta de Mococa, diretamente do Santuário de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário, mais um programa Questão de Fé, com o Padre Roberto Miranda, produção e edição Robson Donato. Muito bom estar com você hoje, mais um dia, entrando na sua casa, levando a palavra de Deus, levando um ensinamento de Jesus. Sempre tudo que Jesus fala é para nos trazer paz, alegria, felicidade, que começa neste mundo, mas que se consome e se completa totalmente na glória eterna. Hoje, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, naquilo que nós vamos falar a respeito do Evangelho Dominical, porque hoje é terça-feira, mas domingo, você que foi à missa, que ouviu a palavra de Deus, hoje terá a oportunidade de ver agora mais algumas coisas sobre esta mesma palavra, porque a palavra de Deus ela tem sentido inesgotável, Sempre, cada vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós a recebemos de uma outra maneira. Nós acolhemos a palavra de Deus sempre com mais, compreendendo alguma realidade a mais daquilo que nós estamos vivendo. Pode prestar atenção, Nós temos 3 anos litúrgicos, que o ano A, B e C, depois se repetem, E nós sabemos que cada ano, mesmo que seja lido o mesmo Evangelho, nós acabamos por ter uma luz nova, um entendimento novo daquela palavra que ilumina o nosso dia a dia. Hoje, eu queria que você prestasse bastante atenção como Jesus deseja a cura dos relacionamentos. Sabe por quê? Porque a nossa alegria, ela acontece quando nós estamos em grupo, quando nós vivemos com outra pessoa, pelo menos mais uma pessoa. E sempre esses momentos de alegria, de felicidade, são momentos partilhados. Pensa nisso. Agora veja, se por acaso você tem relacionamentos difíceis, complicados, sofridos, com muita briga, discussão, desentendimento, Então, como pode ser feliz, Como podemos ser felizes se aqueles com os quais convivemos, nos traz sofrimento e nós também levamos sofrimento ao outro, Veja que hoje Jesus quer ensinar a que nós possamos nos corrigir, pedir perdão, dar o nosso perdão, fazer a vontade dele. Então hoje eu te convido a prestar bastante atenção naquilo que Jesus ensina, a correção fraterna, e naquilo que o profeta Ezequiel também foi chamado a fazer, como sentinela de Israel. Ele é chamado também a levar o povo a fazer a vontade de Deus, a andar na correção, a fazer o que é bom, certo e justo. Portanto, ele é o profeta iluminado e enviado por Deus para educar o povo na vontade do Senhor. Então, hoje nós vamos aprender tudo isso, aprender como é importante viver a palavra de Deus em nossa vida e ajudar os irmãos também a viverem, sem sermos dono da verdade, sem dizer que estamos certos o tempo inteiro, que somos os donos da razão, mas saber ensinar, propor e aprender também uns com os outros. Está no momento de reconciliar com aqueles que você ama, que um dia foram seus amigos, e que talvez hoje você esteja distante. Procure as pessoas, converse com elas, restabeleça a amizade, restabeleça laços, porque com Jesus tudo pode ser mudado, os relacionamentos podem ser curados. Vamos obedecer o Senhor, vamos ouvir sua palavra e viver uma vida mais alegre, mais feliz na partilha dos momentos uns dos outros, Vivendo e convivendo, seremos sempre muito mais felizes quando nós somos capazes de entender bem o outro, compreender e ser entendido e compreendido. Tudo isso a partir do ensinamento de Cristo. E você terá muitas vitórias, porque quanto mais pessoas você conhece
e que você tem bons relacionamentos, mais ainda se amplia a sua possibilidade, não só de novas amizades ou de uma vida afetiva, né? Que você pode encontrar alguém que faça parte da tua vida, que vai partilhar, vivendo junto, formando uma família, né? Como também, né, novas oportunidades, até de trabalho, novas oportunidades de novos negócios, né? Por quê? Porque você está construindo relações saudáveis dia após dia. Vamos fazer isso que Jesus nos ensina? Vamos confiar em Cristo e vamos fazer a nossa parte para que o mundo seja melhor, né? Mais acolhedor, mais humano, mais cheio da graça do Senhor. Vamos agora rezar o Ângelus, né? Momento de rezar essas 3 Ave-Marias com muita fé. Eu te convido a rezar comigo, a irmã Maria de Lourdes, para que sempre possamos, né, olhar para Maria Santíssima como nossa mãe intercessora poderosa diante do nosso Deus, Jesus de Nazaré. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja. Geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados, tanto para casa, né? Para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, né? Enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, né? Algo sobre medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, né? O Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, né? Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé, né? Então, aguardamos lá a sua presença.
Também queremos lembrar da R Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, um encontro de amigos, uma festa. Para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo, R Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele um desconto, Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores. Mais uma vez, temos agora ao nosso lado o nosso bispo Dom Vilar, que hoje traz a sua mensagem, traz a sua palavra, para todos que nos acompanham no programa Questão de Fé, aqui na cidade de Mococa e também em toda a região. Estamos aqui diretamente da Cúria Diocesana, com o nosso bispo, Dom Vilar. Boa tarde, Dom Vilar. Boa tarde, Padre Roberto. Muito bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado. Qual é o tema de hoje que o senhor fala para nós? Sim, com toda a igreja que reflete nesse 23º domingo do tempo comum, vamos refletir sobre sentinelas de Deus. A missão que nós temos como profetas de estar como sentinelas apontando para Deus. Já estamos no mês de setembro e refletindo nesse 23º domingo do tempo comum, o tema Sentinelas de Deus. De fato, este mês da Bíblia nos coloca a palavra de Deus diante dos nossos olhos, para também chegar ao nosso coração e assim as nossas ações, para vivê-la a cada dia. Na palavra de Deus sempre temos uma resposta, uma luz para todas as situações de nossa vida. Uma situação concreta que nos aflige é esta. Diante de uma pessoa amiga que está no erro, o que fazer? Calar ou falar? Então, as leituras bíblicas de hoje nos dão uma resposta de como lidar diante do erro, à luz da palavra de Deus. Em Ezequiel, no capítulo 33, versículos 7 e seguintes, o profeta aparece como uma sentinela que Deus colocou a vigiar a casa de Israel. Sentinela é o guarda atento que perscruta o horizonte para prevenir o povo de possíveis perigos. Quando percebe um perigo, deve tocar o berrante. Assim a comunidade se prepara para enfrentar o inimigo. Se não o fizer, o sentinela será responsável pela catástrofe que pode afligir aquela gente. O profeta é esse sentinela, o sentinela do Senhor no meio do povo, para perscrutar atentamente a realidade e alertar sobre os perigos que ameaçam o povo. Como profundo conhecedor de Deus e das realidades dos homens, o profeta não pode ficar indiferente diante de uma pessoa, por exemplo, má, uma pessoa corrupta. Ezequiel é conhecido como profeta da esperança. Aos exilados que estão em terra estrangeira, privados do templo, do sacerdócio, do culto, e duvidam da bondade e do amor de Deus, o profeta Ezequiel alimenta a esperança de que Deus não os abandonou nem os esqueceu. Deus continua a amar o seu povo
e a enviar seus profetas como seus sentinelas. Na igreja, todos somos profetas, todos somos sentinelas. Somos responsáveis pelos destinos de nossos irmãos e irmãs. Na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 8 e seguintes, Paulo ensina que o amor é a plenitude da lei e o caminho para corrigir o irmão que erra. Deus é caridade e quer que sejamos caridade nas palavras e nas ações. Caridade perfeita é a plenitude de todos os preceitos. A verdadeira fraternidade consiste em ajudar o irmão a ser melhor. A correção fraterna é um sinal importante na vida da igreja. Ela é fácil quando animada pela caridade. É muito difícil quando não existe essa caridade, essa comunhão fraterna. Assim chegamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 e seguintes, que nos propõe a verdadeira correção fraterna. Como proceder com o irmão que errou. No discurso eclesial que Jesus realiza nesse texto, Jesus apresenta uma catequese sobre a correção fraterna na comunidade. Como corrigir o irmão que errou e que dividiu a comunidade? O Evangelho nos propõe estas etapas. Primeiro, quando o irmão errou, vamos ter um encontro pessoal a sós com este irmão. Muitas vezes costumamos espalhar o erro aos outros, aos quatro ventos. O amor é mais importante do que a verdade. A verdade nua e crua muitas vezes destrói a convivência entre as pessoas. Pode destruir uma pessoa, arruinar uma família, destruir um casamento. Podemos nos perguntar, convém sempre dizer a verdade nua e crua? Podemos dizer, convém sempre dizer a verdade nua e crua? A verdade que não produz amor, mas provoca perturbações, discórdias, ódios, rancor, não deve ser dita. A mãe que esconde atitudes dos filhos ao esposo para evitar conflitos, o esposo convertido deve contar o seu passado de pecado. Falando, vai ajudar por acaso? Calando, quantos dissabores evitaríamos? Saber quando devemos calar, quando devemos falar e como falar. Este é o primeiro passo do encontro pessoal. O segundo passo que o Evangelho propõe, se a pessoa não ouviu, não aceitou a correção, então vamos pedir ajuda de outras duas pessoas que tenham sensibilidade e sabedoria, 2 ou 3 pessoas como testemunhas, que queiram bem a quem errou. E o terceiro passo, se não ouviu nem os testemunhas, então leva-se a comunidade para recordar o infrator as exigências do caminho cristão. Mas a intervenção deve ser guiada pelo amor. Quem é a comunidade? Quem realmente pastoreia a comunidade, quem tem condições de ajudar aquela pessoa. Como vemos, recomenda-se que fique tudo em casa, que não saia das portas da casa. Falar mal da própria comunidade é negativo. Falar mal da família aumenta a divisão, os ressentimentos. Um fiel não fala mal da sua igreja, do seu padre, do seu pastor. Você já ouviu um católico falar mal da sua paróquia ou do seu padre? Que comunidade, que igreja é essa? Assim, nós podemos dizer que a realidade da comunidade é um terceiro passo importante para a correção fraterna. Se isso continuar, a pessoa vive fora da comunidade, então
ela pode ser considerada até como um pagão, como um não participante da comunidade. Não é a igreja que exclui quem errou, é ele que se recusa em sua proposta de colocar-se a própria imagem da igreja, fora da igreja. Assim, nós podemos dizer que o Evangelho ainda completa o que significa a correção fraterna, quando Jesus diz: se dois estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O que nos lembra esta afirmação? Que a correção, se não for possível naqueles passos anteriores, ela poderá ser efetiva, fecunda, com a oração. A oração feita em comum, feita em nome de Jesus, Jesus se faz presente. Onde nós nos colocarmos em acordo sobre a oração que fazemos, unidos nesta oração, poderemos tocar o coração, a mente, a vida da pessoa, a conversão acontece. Deus pode contar com você para ser este sentinela fiel, não um fofoqueiro, não alguém que quer que a opinião pública saiba dos males dos outros, mas em casa, na fraternidade, resolvemos os problemas para sermos testemunhas das maravilhas de Deus. Sentinela, o profeta que fala a palavra de Deus, mas que sobretudo a vive no seu coração, na sua vida. Diante das diferenças, dos erros e das falhas dos irmãos, nós nos colocamos. Somos tolerantes? Tentamos ajudá-los? Temos misericórdia, perdão, paciência, caridade? Aceita você também as correções com humildade, com desejo de responder ao que o Senhor lhe pede? Que nós possamos, então, com esta palavra de Deus, ouvir, neste mês de setembro, o que o Senhor nos diz ao coração. A palavra de Deus é vida para a nossa vida. E que Deus ilumine a todos e os fortaleça neste esforço de ouvir e praticar a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje estamos celebrando esse 23º domingo do tempo comum, tempo da esperança, da graça. Hoje o Senhor nos fala muito sobre um gesto de caridade, o gesto
de corrigir o irmão, mas corrigir é com caridade, né? Uma correção fraterna. Por isso que hoje a igreja propõe a leitura do profeta Ezequiel, que como profeta tem uma missão importante, né? Como profeta ele precisa fazer aquilo que Deus lhe pede, anunciar a verdade e denunciar as injustiças. E como esta missão não é fácil, né? E ele recebe de Deus, então corajosamente ele precisa, né, tomar a palavra e falar a verdade. E claro que também depois colher as consequências dos seus atos, né? Porque quando se denuncia algo, sabe-se que a pessoa denunciada nunca fica muito feliz, né? E por não ficar, também pode atacar. Hoje, ele diz então que o Senhor diz a ele: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Portanto, o profeta Ezequiel está dizendo: eu fui estabelecido por Deus como uma sentinela, como aquele que deve cuidar e zelar para que tudo funcione de acordo com a vontade de Deus. Então ele se chama a ele mesmo de filho do homem, já que depois esse título será utilizado por Jesus, quando ele falará de si mesmo. Então, eu chamará a si mesmo de filho do homem. Mas aqui Deus falando para ele, porque de fato é um filho do homem, e dizendo: eu te constituí como sentinela, como vigia, que era aquele ofício de um guarda que era colocado nos muros, Hoje nós não temos cidades muradas, mas antigamente as cidades eram muradas, E as pessoas ficavam circulando em cima do muro, como se faz hoje também nos presídios, A gente vê que tem aquelas guaritas, tem aquele corredor em cima dos muros, E ali ficavam olhando por quê? Porque tinha gente que poderia entrar na cidade, escondido, algum inimigo. Então ele ficava ali vigilante, olhando para saber se corria algum perigo às pessoas que estavam dentro da cidade. Se por acaso se aproximasse alguém que parecesse ser inimigo, então já se toca logo uma trombeta, para que todo mundo já seja avisado, E essa é a função do vigia, a função da sentinela. E ele diz assim: só que, olha, logo que ouvires alguma palavra da minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Ou seja, ele está dizendo que o profeta está encarregado de advertir aqueles que erram, para que voltem ao caminho da salvação, o caminho da verdade, da justiça, do bem, para que também prosperem e vivam. Mas se essa pessoa vai ou não se converter e voltar ouvindo o profeta, já é outra coisa. Mas o profeta terá que cumprir a sua missão de falar e de mostrar, assim que a palavra do Senhor for dirigida a ele. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da morte dele. Se ele errar e continuar no erro, continuar no pecado, e você que conhece a palavra de Deus, conhece a minha palavra, não fizer nada para ensiná-lo, adverti-lo, então você será culpado também da morte dele, ou seja, do castigo dele. Depois ele diz ainda, completando para reforçar, mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria conta e culpa, porém tu salvarás a tua vida. Ou seja, ele está dizendo, você tem que cumprir, você falando, dizendo, ensinando o que eu te ensinei, então você salvará a sua vida. Se o ímpio se salvar, muito bem, ele deu ouvidos ao profeta. Se ele não se salvar, então pelo menos você fez a sua obrigação. Quando a gente olha esse texto, nós ficamos pensando como não é grande também a missão do cristão, a missão do batizado, já que profeta também é aquele que recebe o batismo. É um batismo que nos torna filhos de Deus, mas também que nos torna profetas, sacerdotes e reis, segundo o próprio Cristo. E aí, como profetas, nós estamos cumprindo isso que ele disse, Estamos olhando para aqueles que estão perdidos no meio do caminho e ensinando-os a voltar de novo para o caminho de Deus, e para que vivam, para que tenham uma vida plena, ou não, estamos nos omitindo. Quem quiser que se cuide de si mesmo. No entanto, outro lado também é verdadeiro. Que outro lado? Nós também, por outro lado, não temos o direito de invadir a vida do outro, e ficar dando liçõezinhas de moral para todo mundo. Nós não temos esse direito também. Agora, como equacionar isso?
simples. Deus fala para o bem do outro, então você vai lá e corrige-o, vai lá e exorta-o a voltar para o caminho certo. Mas significa que quando vai advertir alguém, não é para condená-lo ou dizer, olha, você vai para o inferno, cuidado, né? Não, mas é simplesmente para ajudá-lo a caminhar bem melhor nesta vida, né? E é isso que Jesus também se preocupa, com relacionamentos saudáveis, né? Com a cura dos relacionamentos, já que Jesus sabe que a felicidade não é individualista, não é egocêntrica, tudo gira em torno do eu, mas é coletiva. Ela é sempre o outro sempre participa da nossa história, para a nossa alegria ou tristeza, mas também se trouxer tristeza, trará também alegria, Depois Jesus diz então, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Olha um ensinamento bom, né? Ensinamento dado há 2000 anos, e no entanto a gente fica olhando para esse ensinamento e fala assim, meu Deus, né? Será que as pessoas não aprenderam ainda não? Né? Que quando alguém pecar contra ti, quando te fizer algum mal, quando você não ficar feliz com alguma coisa, né? Tem que ir diretamente naquela pessoa e conversar com ela, porque pode ser, ele diz assim, se ela te ouvir, você ganhou o teu irmão, né? Então vai diretamente, mas não, todo mundo faz o quê? Né? A pessoa machucou, magoou, já vai contar para o outro, né? Você viu o que tal pessoa fez? Tal pessoa me fez isso, me fez isso, me fez isso, me fez isso. Quando chega o próximo, a pessoa de novo, essa pessoa me fez isso, me fez isso, me fez isso, me fez isso. Ela fala tão mal do outro, né? Que daqui a pouco todos os ouvintes dela vão se afastar daquela pessoa, né? Se algum dos ouvintes queria dar um emprego para aquela pessoa, coitado, né? Não vai dar mais, né? Não vai dar mais. Se quisesse namorar com ela também não iria namorar mais. Se quisesse ser amigo também vai se afastar. Por quê? Porque a outra está dizendo que ele já fez isso. Ela acaba cometendo mais pecado e ainda o relacionamento dela não muda em nada. Por quê? Porque quando a outra pessoa fica sabendo que ela está falando dela, ela fica mais nervosa ainda. E aí o atrito aumenta, a dificuldade aumenta. Jesus, olhando para essa situação, ele diz, se o irmão pecar contra ti, vai pessoalmente nele, vai conversar com ele, vai tentar corrigir, não é? Pode ser que ele perceba que fez o mal, e aí ele diga, me desculpe, né? Talvez eu não tenha pensado direito, falei sem pensar, ou agi sem pensar, né? Mas se não der essa oportunidade, a pessoa que bateu muitas vezes não sente, não percebe que a palavra foi tão dura, né? Porque quem bate não sente, mas quem recebeu aquela palavra ou aquela ofensa, parece que recebeu uma bomba atômica, né? Então quem recebeu e ficou profundamente machucado, Jesus diz que o único caminho é ir primeiro conversar com a pessoa, não falar para A, para B, para C, para D, para E primeiro, né? Para depois, se um dia, talvez me aproxime daquela pessoa para falar. Depois Jesus diz assim, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão, mas pode ser que ele não te ouça, pode ser. Aí Jesus dá uma outra oportunidade, dizendo assim, então leve 2 ou mais pessoas com você, para que tudo seja resolvido sob 2 testemunhas. Mas para quê? Para ir 2 pessoas contra uma, ou 3, né? Contra uma, a pessoa e mais 2 amigos? Não, mas é simplesmente para ir, para que ajude a pessoa a crescer. A ideia de Jesus é sempre fazer com que aqueles que podem estar errados, né, também descubram isso, tomem consciência e mudem de vida. Essa é a preocupação de Jesus, não para condenar, para xingar, para oprimir, né? Depois Jesus dá uma terceira, se nem as testemunhas ele ouvir, né, então chame, dize-o à igreja, né, diz a comunidade toda, já que eles viviam em comunidades também nesse momento, né, diz a todos para que tomem-se uma providência, principalmente se também a comunidade está sendo afetada por aquilo, né? E aí ele diz assim depois, agora se nem mesmo a igreja lhe der ouvido, seja tratado como um pecador público ou como um pagão, como que os judeus tratavam aqueles que não eram judeus, que eram pagãos, como cachorrinhos, né? Cachorrinhos, é assim mesmo que eles imaginavam. E depois, o pecador público era aquele que tinha cometido publicamente um erro e que, portanto, era considerado impuro e não podia chegar perto dos puros. Havia essa separação muito grande, né, entre puros e impuros. Ora, como se desse para fazer isso simplesmente, né? Esse é impuro, esse é puro.
ora, como se não convivesse na mesma pessoa o joio e o trigo, como o Senhor falou, como se também a rede não apanhasse peixes bons e maus. Ou seja, nós temos que conviver com nossas fraquezas, com os nossos erros, embora queremos acertar sempre. E aí vamos fazer sempre como São Paulo dizia, né? Eu não consigo fazer o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Depois, Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. Por que ele está falando isso? Já que ele vai dar uma nova chance, uma nova chance, uma nova chance, e em outro momento Jesus tinha ensinado a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, agora ele está dando aos apóstolos a autoridade de ligar e desligar, como ele tinha dado para Pedro 2 capítulos antes, todo mundo sabe que no capítulo 16, Jesus dá a chave a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dá também o poder de ligar e desligar, no capítulo 16 de Mateus. Agora no capítulo 18, 2 capítulos depois, ele estende essa autoridade, digamos, esse poder de servir também aos demais apóstolos, para que quando eles perdoarem na terra, seja perdoado no céu, quando eles batizarem na terra, se tornem imediatamente filho do céu, tudo isso para o bem daqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Depois ele fala sobre a vida em comunidade. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Estiverem de acordo, é isso que Deus quer, que nós estejamos de acordo, em acordo, que nós possamos chegar a uma ideia de que o bom para nós todos é isso, não que é bom para um, para outro, particularmente, para um grupo, mas que é bom para todos. E aí a pessoa, quando pede aquela graça, recebe, porque foi a voz de uma comunidade. De quantos? Onde 2 estiverem reunidos, ou 3. Por isso ele completa, pois eu vos digo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma presença espiritual, onde nós nos reunimos em nome de Jesus, ele se faz presente. Por isso que a missa começa em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós começamos, para que ele esteja sempre presente. Embora a igreja que tem sacrário, já traz ali a presença de Jesus, mas não uma presença espiritual apenas, mas uma presença ainda mais radical, uma presença física. Jesus presente em corpo e sangue, alma e divindade. Onde? No tabernáculo, no sacrário. É ali que nós entendemos a presença profunda, misericordiosa de Deus no meio dos homens, para nos alimentar e nos dar vida. Hoje então queremos ouvir a voz de Deus que nos diz, eu te faço sentinela, não como dono da verdade, capaz de ser o ensinador de tudo para todos, mas aquele que, uma vez conhecendo uma coisinha sobre Deus que o outro não conhece, está responsável por ensiná-lo a caminhar com Deus. E de que maneira? Jesus adverte, fraternalmente, corrigindo particularmente um por um, e não expondo, não falando mal, não difamando as pessoas, mas dialogando com elas até que se convertam e vivam. E é por isso que hoje nós celebramos 50 anos, das bodas do seu Gabriel e da dona Pedrina, 50 anos de casamento. Você imagina como não foi necessário durante esses 50 anos de relacionamento, existir a cura dos relacionamentos? Quantas vezes eles tiveram que se entender, se compreender, quantas vezes o ser humano convivendo junto, brigam, se desentendem, mas como é importante saber também corrigir os erros, como é bom saber depois pedir perdão, como é bom saber depois reconhecer seus próprios erros e falhas dentro de um casamento. Hoje o casamento parece que não dura muito, dizem aí, que existe uma estatística, que 70% acaba nos primeiros 5 anos, que tragédia, que perspectiva, que estatística horrorosa, mas é possível que o casamento dure mais, quando as pessoas renunciarem a ideia de que eu estou sempre certo e que o outro está sempre errado, que eu sou sempre o centro e o outro é periferia, e aí souber perdoar mais, se entender mais, se compreender mais, fazer mais o bem, fazer um pouco mais de elogio ao invés de tantas críticas. Por isso que o seu Gabriel hoje e a dona Pedrina celebram na igreja para receber a bênção de Deus,
por terem conseguido, cada vez que aconteceu qualquer coisinha, como em qualquer casa, qualquer família, pode acontecer um atrito, né? Mas também souberam se amar e se corrigir fraternalmente, né? Ajudando um ao outro no caminho de Deus. Por isso que estão de novo na igreja, 50 anos depois das bodas, né? Terem sido celebradas diante de um sacerdote, né? O padre não era nascido ainda, né? Quem foi o sacerdote que fez o casamento deles? Monsenhor Demóstenes, né? Eu tenho até um missal do Monsenhor Demóstenes em latim, quando eu rezo a missa em latim no rito de São Pio V, né? Rito antigo, todo sábado, 3 da tarde, né? Eu uso uso também um missal do Monsenhor Demóstenes, né? Isso para dizer que quanto tempo se vive quando se está com Deus e quando tem a união. Hoje também nós celebramos o 7º dia de Maria da Glória Ribeiro Cecílio. Ora, como é oportuno, né, celebrar tanto as bodas como celebrar também o 7º dia, no dia em que se fala que nós temos que viver bem uns com os outros, que nós temos que saber conviver, nós temos que saber amar, perdoar, entender e compreender, né? Como é bom saber que Maria da Glória Ribeiro Cecílio, assim como todos aqueles que partem, né, podem ter sofrido também muito, podem ter tido atritos, podem ter brigado, ofendido, sido ofendida, né, mas com certeza também muitas vezes olhou para Deus, pediu perdão, voltou atrás, se reconciliou com os próximos, né? Por isso que nós pedimos hoje pela alma dela, que ela vá à glória de Deus, ela que chama Maria da Glória, né? Que ela possa ir à glória do Senhor, abraçada pela Mãe de Deus, Maria Santíssima e São José, e de lá ela interceda pelos seus que aqui ficaram. Vamos pedir que Deus abençoe então os familiares todos de Maria da Glória e também abençoe o seu Gabriel, Dona Pedrina, que também em Mococa para mim é como se fosse família, né? Como se fosse também meus pais, porque meus pais estão lá em São Paulo, né? E quando o padre chega em determinada cidade, que ele é transferido, né? A gente acaba por criar tantos familiares. E os filhos da Dona Pedrina, do seu Gabriel, são todos meus irmãos também, né? Acabamos fazendo irmãos. Por isso que alegra o coração de celebrar 50 anos de vitória do bem sobre o mal, do amor sobre o ódio, né? Da boa convivência, a vitória daqueles que sabem ser humildes para reconhecer os erros e ao mesmo tempo humildes para pedir perdão quando necessário. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que você acompanhou conosco esse momento de ouvir esta mensagem, né? Tanto a mensagem nossa, Padre Roberto, como também do nosso bispo, Dom Antônio Vilar. Dom Vilar sempre trazendo a sua participação com sua palavra episcopal, sua palavra de pastor, de pai, de amigo, né? De toda a diocese, de todos os fiéis. Nosso bispo sempre está muito próximo, né? De cada um que deseja a presença dele, que o convida. Então, vamos sempre pedir que Deus o abençoe e o santifique. Chegamos ao final de mais um programa, Questão de Fé, desta semana, né? E te espero próxima semana, próxima terça-feira, aqui na TV Direta, para toda a nossa cidade e região, e também através do canal do YouTube, né? Procure lá, canal Questão de Fé, Padre Roberto Miranda, Robson Donato, e você vai encontrar também as nossas pregações e os programas anteriores, né? Pode procurar lá no YouTube, visite a nossa página no Facebook, né? Que está lá, Questão de Fé também, e curta lá a nossa página, curta o canal, se inscreva no canal, né? E mande seus pedidos de oração, mande suas intenções, para que a gente possa colocar também aqui nas Santas Missas, no Santuário de Oração Eucarística. Vem rezar conosco, vem louvar a Deus na Casa da Mãe, o santuário diocesano, o santuário da nossa cidade de Mococa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Joana d'Arc e São Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa semana, Deus abençoe você, sua casa e família, e até a próxima semana, com a graça de Deus.